O silêncio que grita. A estrada se alonga à minha frente como uma pergunta que ninguém ousa fazer. O asfalto quente reflete os últimos raios do sol da tarde, desenhando miragens que tremulam, como se o mundo estivesse prestes a derreter. Há uma vibração no ar que parece carregar as últimas intenções do dia, como se a própria luz estivesse hesitante em partir. O volante está firme nas minhas mãos, mas a mente, essa escapa por entre os dedos como fumaça. O carro desliza por curvas suaves, embalado pelo som ritmado dos pneus mordendo o chão. O cheiro do estofado aquecido pelo sol me remete à infância, aquelas viagens longas em família, janelas abertas, vento no rosto e nenhuma preocupação além da próxima curva. Mas agora a paisagem é outra, e a sensação também. O que antes era liberdade, hoje é fuga. Não há música, nem rádio, nem playlists. Só o zumbido constante do motor e o som do vento cortando pelas frestas da janela. Cada ruído do carro se amplifica nesse silêncio que não é calmo, é carregado. Silêncio de espera, de tensão, de coisas não ditas. O sol, agora um disco alaranjado encostado no horizonte, parece observar de longe, como se também estivesse curioso sobre o que vai acontecer dentro deste carro. Mas o que realmente preenche o espaço são elas, as vozes. Não vem do rádio nem do GPS. Não tem rosto, não tem origem certa, mas tem presença e peso. Um peso que não se sente nos ombros, mas no fundo do peito, como se cada palavra não dita tivesse se acumulado ali, esperando sua vez de falar. Você se perdeu de novo? Porque nunca aprende? Lembra do que prometeu? Elas sussurram com tons que variam entre conselheiros e carrascos. Algumas falam baixo, como memórias envergonhadas. Outras gritam como se quisessem quebrar o vidro, invadir o presente, exigir respostas que não estou pronto para dar. E o mais inquietante, elas têm minha voz, como se fossem partes de mim tentando me lembrar de quem eu fui, de quem finjo ser, de quem temo me tornar. Estou sozinho, mas não estou em silêncio. Meu corpo avança pela estrada, mas minha mente trafega por becos escuros, ruas sem saída, cruzamentos sem sinalização. A estrada física se revela previsível diante do emaranhado mental que percorro. É como dirigir dentro de um sonho, onde as paisagens se distorcem e a direção muda sem aviso. O retrovisor reflete o céu em tons de laranja e púrpura, misturado com minha expressão fixa, séria, um tanto cansada. O espelho não mostra o que ficou para trás, mostra o que ainda me persegue. Culpa, dúvida, perguntas não respondidas. E uma inquietação latente, como se algo estivesse prestes a emergir do mais profundo silêncio. A estrada é longa, mas nada é mais infinito do que esse labirinto interno, onde cada curva revela um medo, um arrependimento, uma pergunta que não quer calar. É como se a estrada externa fosse apenas uma desculpa para a viagem real, aquela que acontece dentro de mim. E talvez seja agora a hora de escutar. O diálogo interno. O sol começa a se esconder atrás das montanhas à distância, lançando sombras longas sobre o painel do carro. A luz alaranjada pinta tudo com uma nostalgia silenciosa, como se o tempo estivesse voltando para buscar algo que ficou para trás. O mundo se torna dourado e silencioso, como uma fotografia antiga viva, respirando lentamente em cada curva da estrada. As vozes não se calam, mas começam a mudar de forma. Deixam de ser ruído e viram conversa, diálogo, debate interno. As frases se estruturam como se fossem falas de um roteiro escrito por todas as versões de mim que já existiram. Como se eu estivesse dentro de uma peça de teatro existencial, onde cada personagem representa um fragmento da minha história. Você já esteve aqui antes, lembra? Sempre dirige quando está assim. Fugindo de quê? Começo a reconhecê-las, a identificar suas origens. Algumas são ecos dos meus pais, conselhos duros que soavam como regras, outras de amores antigos, promessas quebradas, esperanças desfeitas. Há vozes que vêm de professores, colegas, até de desconhecidos que cruzaram meu caminho e deixaram marcas invisíveis. Elas não são invenções, são registros,
Memórias emocionais que meu cérebro arquivou sem data, mas com força. Mas a mais insistente delas tem meu tom de voz, meu jeito de pensar. É como um eu oculto, moldado ao longo dos anos, cheio de ironia, cobrança e medo disfarçado de racionalidade. Ela é a que mais fere, porque parece sábia, parece lógica, parece real. Vai mesmo tentar de novo? Não aprendeu com os últimos tombos? A estrada continua, reta, implacável. Mas por dentro, estou em zigue-zague, enfrentando obstáculos que não aparecem no GPS, desviando de pensamentos como se fossem buracos no asfalto. As perguntas vêm enrajadas, como vento contra o para-brisa, tentando me fazer parar, repensar, recuar. Cada voz parece querer me puxar para uma direção diferente, como se eu fosse feito de retalhos, disputando o controle do volante. E nessa conversa silenciosa, começo a entender. Não estou sendo guiado pelo carro. Estou sendo guiado por tudo aquilo que não resolvi. Por palavras não ditas, por histórias mal encerradas, por decisões tomadas para agradar, por versões de mim que ainda não aceitei. Até que eu ouça de verdade essas vozes, serei passageiro da minha própria direção. O sol desaparece atrás do relevo e com ele vai a última luz natural do dia. Acendo os faróis, mas quem realmente precisa de luz agora sou eu. A solidão moderna. A escuridão agora é quase total. A luz dos faróis fura o breu como lanças tímidas, revelando apenas o necessário para continuar. Tudo além desse cone de claridade parece dissolvido, como se o mundo inteiro tivesse decidido tirar um tempo de mim. As árvores se tornam vultos imóveis, as casas à distância, sombras sem vida. E dentro do carro, a sensação de estar entre dois mundos, o de fora, em silêncio, o de dentro, em tumulto. O cheiro de terra molhada invade o interior com delicadeza, um aroma que me traz lembranças de tardes chuvosas na infância, quando tudo o que eu precisava era de um cobertor e um colo. Agora, o cobertor virou resistência e o colo virou ausência. Esse cheiro simples me quebra, como uma rachadura numa parede que parecia intacta. Penso em quantas pessoas vi hoje, em quantos rostos cruzei, quantas mensagens respondi, quantas frases digitei sem alma, em como podemos estar rodeados de gente e mesmo assim sentir que ninguém nos vê de verdade. Não nos olhos, não por dentro. A solidão moderna é um paradoxo cruel. Nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão isolados. Carregamos no bolso aparelhos que nos ligam a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E mesmo assim, faltam conversas que toquem, olhares que acolham, escutas que libertem. Ela mora nos cafés onde ninguém conversa sem olhar o celular. Nos jantares em que a comida é fotografada antes de ser saboreada. Nos stories em que todos parecem felizes. E nos bastidores onde quase ninguém está bem. Mora na necessidade constante de parecer ocupado, produtivo, resolvido. Mora no medo de dizer, eu preciso de alguém. E é aqui, neste carro, que finalmente não preciso mentir. Aqui posso admitir que estou cansado, que sinto falta, que tenho medo, que carrego mais perguntas do que respostas. Aqui não há likes, nem julgamentos, nem pressa. É uma solidão diferente, não a que fere, mas a que revela. A que me obriga a olhar para dentro com honestidade. A que expõe o vazio, não para me punir, mas para me convidar a preenchê-lo com o que é real. E talvez, só talvez, essa solidão seja o útero do reencontro, porque antes de ser com alguém, ele precisa ser comigo. O motor vibra suavemente, como se soubesse que está participando de algo maior do que apenas uma viagem. O carro inteiro respira comigo.
Cada pedalada, cada curva, cada vibração no volante parece pulsar em sincronia com o que se agita dentro de mim. Ele não é mais um veículo, é um espelho, um símbolo, um templo ambulante, onde a única liturgia é o pensamento. O painel iluminado é como a superfície da consciência. Ele mostra alertas, sinais, níveis, tudo o que pode ser mensurado. Mas e o que não pode? Onde fica o marcador da dor emocional, da exaustão mental, da ausência afetiva? O velocímetro diz o quanto estou indo rápido, mas não mede o quanto estou me perdendo. O retrovisor mostra o que ficou para trás, mas não explica por que algumas coisas ainda doem. O banco do motorista é um trono silencioso, um lugar onde ninguém me vê, mas onde sou rei e prisioneiro ao mesmo tempo. Aqui posso controlar a direção, ou, ao menos, acreditar nisso. A estrada pode ser externa, mas o trajeto é íntimo. As curvas lá fora dobram o carro. As de dentro dobram minha alma. O porta-luvas é uma caixa de segredos. Ali estão guardados documentos, talvez lembranças, talvez fragmentos esquecidos. Como a mente, um lugar onde armazenamos o que pode ser útil, mas também o que não tivemos coragem de jogar fora. Cada compartimento, cada botão, cada detalhe do carro ecoa algo do meu mundo interior. E então percebo, este carro é um retrato da minha mente. Protegido por vidros, cercado de estruturas rígidas, mas vulnerável ao tempo, aos buracos, aos impactos. Carrego comigo as marcas do uso, as sujeiras que o tempo traz, e mesmo assim continuo indo, talvez em círculos, talvez para frente, talvez para lugar nenhum. Dirigir assim se torna mais do que deslocamento. Vira ritual. Um deslocamento não apenas geográfico, mas emocional. Cada quilômetro rodado carrega perguntas. Cada parada esconde um ponto de interrogação. E a cada novo trecho, percebo que a estrada não quer me levar para longe. Ela quer me trazer de volta. As vozes do passado. As luzes do painel lançam um brilho âmbar no interior do carro, revelando detalhes esquecidos. Um papel amassado no banco do passageiro, uma garrafa vazia no porta-copos, um fio de cabelo que não é mais de ninguém. São rastros. Indícios de histórias que passaram por aqui, que deixaram marcas sutis, mas indeléveis. E então, as vozes voltam. Não as de agora, não as da sociedade. São antigas, antiguíssimas, carregam o cheiro da infância, a textura das lembranças, a temperatura de momentos que pareciam adormecidos. Vejo com nitidez perturbadora a casa onde cresci, o portão rangendo, a televisão ligada na sala, a sensação de estar em segurança e, ao mesmo tempo, com medo de errar. Escuto frases que voltam como fantasmas educados. Se comporte. Não fale demais. Você precisa ser o orgulho da família. São vozes de amor com medo, de cuidado mal traduzido, de expectativas disfarçadas de conselhos. E mesmo que ditas com boas intenções, viraram raízes que se enroscaram na minha maneira de ser, de escolher, de fugir. Há também as vozes que vieram com perdas, aqueles silêncios que surgem quando alguém se vai e que se tornam mais altos que qualquer grito. A ausência de uma voz amada não significa silêncio, significa eco. Um eco que ressoa onde antes havia presença. Você ainda lembra de mim? Eu teria orgulho de quem você se tornou. Por que você nunca disse aquilo? Essas perguntas não têm resposta fácil. Talvez nem tenham resposta. Mas sei que ignorá-las foi o que me trouxe até aqui, nesse carro, nessa estrada, nesse estado. Porque o que não se resolve, retorna. O que não se escuta, grita. O que não se aceita, prende. E agora, com os olhos fixos na linha contínua do asfalto, começo a fazer as pazes com essas vozes.
a olhar para trás com compaixão, não com culpa, a entender que meu passado não precisa ditar meu caminho, apenas lembrar de onde vim. A estrada se estende diante de mim, reta e escura, como uma linha de comando sem emoção. Os faróis iluminam o suficiente para seguir, mas não para ver longe. E talvez seja exatamente assim que a sociedade espera que a gente viva, enxergando o agora, produzindo sem parar, sem tempo de olhar para dentro. E então elas aparecem, as vozes da sociedade, as mais sutis, as mais perigosas. Não têm tom definido, mas falam com autoridade. Não têm rosto, mas nos olham o tempo todo. Trabalhe mais, seja bem-sucedido. Não demonstre fraqueza, mostre progresso. Poste, apareça, cresça. São imperativos revestidos de conselhos. São leis invisíveis que moldam o comportamento sem nunca terem sido votadas. São armadilhas emocionais com aparência de metas nobres. Nos ensinam a correr, sem ensinar onde está a linha de chegada. Quantas decisões tomei com medo de parecer estagnado? Quantas escolhas foram feitas para agradar um público invisível? Quanto sim eu disse só para não decepcionar uma expectativa que nem era minha? Vivemos sob o olhar do outro, mesmo quando estamos sozinhos. Postamos não para guardar memórias, mas para garantir aprovação. Trabalhamos não só por sustento, mas para validação. Compramos, produzimos, seguimos padrões e chamamos isso de liberdade. Mas agora, dentro deste carro, percebo, nada disso me acompanha. Nenhum número, nenhuma curtida, nenhum prêmio. Aqui só existe o essencial. E esse essencial sou eu, nu, de exigências alheias. Pela primeira vez posso escutar minha respiração sem ter que competir com notificações. Pela primeira vez posso ser apenas alguém, vivo. A sociedade quer performance, quer eficiência, quer controle. Mas talvez o que eu mais precise seja presença. Presença em mim mesmo. Presença real, não calculada, não otimizada, apenas verdadeira. E talvez o primeiro ato de resistência seja este: desligar o piloto automático que me ensinaram e assumir a direção com minhas próprias mãos. O carro segue. A noite se fecha ao redor como um manto de veludo espesso. Dentro do carro, cada som parece mais nítido. O clique sutil do pisca-alerta quando mudo de faixa. O estalo dos pneus ao passar por pequenas imperfeições no asfalto. A própria respiração. Em um mundo onde tudo faz barulho, perceber o som da própria respiração é quase um privilégio. É nesse vácuo de estímulos externos que elas surgem. As vozes esquecidas. As que eu mesmo silenciei por tanto tempo que quase acreditei que tinham deixado de existir. Não são vozes de conselhos nem cobranças, são pulsações, são sensações, são intuições que eu treinei para ignorar em nome da razão. Elas vêm do corpo, que sempre soube o que sentia, mas nunca teve espaço para dizer: está doendo aqui, você passou do seu limite. Já faz tempo que você não se escuta. São os joelhos que ardem, os ombros que pesam, a nuca que endurece. São sintomas que não foram tratados com descanso, mas com força, com mais esforço, com mais cobrança. Depois vêm as emoções abafadas, aquelas que não cabiam na agenda. A tristeza que pedi licença para sentir, mas que me disseram ser inútil. A raiva que me mandaram engolir. O medo que precisei disfarçar de coragem. Emoções que se calaram para manter aparências, para proteger relacionamentos, para não parecer frágil. Eu só queria que você dissesse que está cansado. Eu só queria que você chorasse sem culpa. Eu só queria 1 minuto de verdade. E por fim surge ela. A intuição. A voz mais sutil. Aquela que não grita, que não cobra, só observa, só espera.
E se ouvida, orienta. Você sabe, sempre soube. Você só precisa lembrar. Essas vozes não me paralisam, não querem o volante. Só querem espaço, querem ser acolhidas. E pela primeira vez eu ouço todas elas, sem interromper, sem racionalizar, sem tentar justificar. E ao escutá-las, algo se organiza dentro de mim. Como se uma multidão interna finalmente pudesse sentar e respirar. Como se a casa dentro de mim, enfim, estivesse sendo arrumada não para receber alguém, mas para me receber. Encosto o carro no acostamento como quem encosta a alma para descansar. As rodas ainda giram por alguns segundos, como se também relutassem em parar. Desligo o motor. O silêncio que toma o lugar do zumbido constante não é vazio, é pleno. Um silêncio que não assusta, mas acolhe. Como se o universo dissesse: agora sim, podemos conversar. O painel escurece. O mundo desacelera. O tempo parece se dissolver. E nesse vácuo de movimento externo, algo se move dentro. Pela primeira vez, desde que entrei no carro, não estou fugindo. Estou pousando. Estou chegando. Não em um lugar, mas em mim. Esse é o ponto de virada. E ele não chega com estardalhaço. Chega com uma pergunta tão simples quanto inegável. E se eu não precisar de permissão para mudar? Não é uma pergunta retórica, é uma porta. E pela primeira vez, não tenho medo de atravessá-la. A mente, acostumada a arquitetar planos e resistências, fica muda. Ela entende que agora não é hora de estratégia, é hora de verdade. Sinto o vento entrar pela janela entreaberta. Ele carrega o cheiro da noite, da terra, das árvores distantes. Carrega também uma promessa, a de que posso recomeçar, não do zero, mas do que sobrou de mim depois que tudo desabou. Talvez eu não precise mudar o mundo, só a forma como o enxergo. Talvez não precise refazer o caminho, só ajustar o passo. Talvez não precise apagar o passado, só escolher o que ele ainda carrega comigo. Não há manual, não há fórmula. Mas há algo que eu não tinha antes: coragem para ser quem sou, mesmo que isso signifique me perder de quem esperavam que eu fosse. O turning point não é uma chegada, é uma escolha. E hoje escolho me ouvir. Ligo o carro novamente. O som do motor retorna como uma batida cardíaca regular, familiar, serena. A vibração sob minhas mãos no volante parece diferente agora. Não de urgência, mas de presença. Como se até a máquina sentisse que a viagem retomada não é mais a mesma. A estrada volta a se desenrolar diante de mim. As marcas no asfalto brilham sob os faróis como cicatrizes que guiam. E em cada metro percorrido, uma peça interna vai se encaixando. Não com pressa, não para chegar em algum lugar, mas como quem varre lentamente os cantos da casa, devolvendo ordem ao caos sem violência. As vozes ainda estão aqui, não sumiram, mas seus tons mudaram. Já não gritam, conversam, já não exigem, compartilham. Algumas silenciosamente se despedem, outras permanecem transformadas. Elas entendem agora que não precisam dirigir, que podem apenas acompanhar, como passageiros respeitosos. O retrovisor mostra não apenas a estrada atrás de mim, mas também tudo o que decidi deixar ali. Expectativas que não eram minhas, culpas herdadas, medos que aprendi a chamar de cautela. Tudo isso ficou no acostamento, não por desprezo, mas por fim. E dentro de mim, algo inédito. Não há mais guerra. Há um tipo de paz que não vem da ausência de conflito, mas da aceitação dos próprios paradoxos. Eu sou feito de luz e sombra, de certeza e dúvida, de força e fragilidade. E finalmente, tudo isso pode coexistir.
Reconciliar-se consigo é talvez a forma mais profunda de amor. Um amor sem exigência de mudança, mas com um convite à presença, à escuta, à verdade. Enquanto sigo pela estrada, percebo: estou voltando, não para um lugar físico, mas para mim mesmo. E é uma volta silenciosa, sem fogos, sem plateia, mas cheia de sentido. A estrada se abre à frente como se respirasse comigo. A madrugada avança, mas não me pressiona. O céu, vasto, escuro, salpicado de estrelas, parece cúmplice do que acontece aqui dentro. Cada estrela, uma memória. Cada curva, uma escolha. Cada metro, uma chance. As vozes ainda existem, mas são outras. Ou talvez eu seja outro. Já não escuto ordens, escuto acordos. Já não sinto cobrança, sinto consciência. As vozes se assentaram como livros bem organizados numa estante. Estão ali, disponíveis. Mas não me caem mais sobre os ombros. Enquanto dirijo, o retrovisor me devolve um olhar que reconheço. Pela primeira vez em muito tempo, sou visto por mim mesmo. Sem filtros, sem máscaras, sem frases prontas. Apenas um ser humano, complexo e simples ao mesmo tempo em trânsito. Não sei onde essa estrada vai dar. Talvez em uma cidade nova. Talvez em casa. Talvez em lugar nenhum que se possa marcar num mapa. Mas sei que agora o destino não importa tanto quanto a direção. E ela, enfim, é minha. Até o próximo quilômetro.